Mar de Aventuras é um filme recheado de cultura, lições valiosas e conta uma história que prende a atenção de qualquer um. E se assim como eu, você é fã dessa animação, continue no vídeo, pois eu preparei uma lista com 18 curiosidades sobre ela. Fala gente bonita, eu sou a Mia e percebi que todo mundo está falando sobre o anúncio de Moana 2 nesses últimos dias, mas o que quase ninguém sabe, ou já deve ter se esquecido, é que também está confirmado um live action previsto para ser lançado em 2026. Inclusive, já temos a confirmação de que o Maui será interpretado por ninguém menos que Dwayne Johnson, que já é o dublador do personagem na animação. Quanto à escolha para fazer o papel de Moana, bem, isso ainda permanece em segredo. Talvez você não saiba, mas Moana se passa por volta dos anos 900, o que torna esse desenho um dos mais antigos na linha do tempo do universo Disney. E o mais interessante a respeito disso é que a produção fez diversas pesquisas sobre como o céu e as estrelas eram nessa época, para deixá-lo o mais realista possível. E olha, o esforço valeu a pena, viu? É fato que o pobre do galo Rei tem um QI quase negativo, porém, em uma versão descartada do filme, ele teria uma personalidade bem diferente, sendo arisco e muito mal-humorado. Ele ajudaria o chefe Tui a manter a garota na linha longe dos perigos do mar. Durante o processo de animação do filme, várias pessoas com cabelo cacheado foram chamadas nos estúdios Disney por um simples motivo. A produção queria ver de perto como os cachos reagem à água. Um estudo para ajudar os animadores a melhorar a qualidade do desenho na hora de animar cenas onde os personagens se molhavam. Você sabia que o Tamatoa foi inspirado no cantor David Bowie? Na verdade, o compositor Lin-Manuel Miranda se inspirou no estilo de música do rockstar para a composição da música Brilhe, e a homenagem fica ainda mais evidente se você reparar que o Tamatoa tem uma das pupilas maior que a outra, uma das características mais marcantes do cantor. Outro fato curioso sobre o Tamatoa é que seu hobby de colecionador não é tão aleatório quanto parece. Uma das muitas espécies de artrópodes é a do caranguejo colecionador, um caranguejo conhecido por grudar em seu corpo pedaços de corais, esponjas e até algas para ajudá-lo a se camuflar melhor no ambiente. Aliás, já me conta nos comentários qual o seu hobby e o que você curte colecionar. O reino onde esse vilão e os outros monstros vivem é chamado de Lalotai, e apesar dele ser completamente fictício, os samoanos, povo que é representado pela tribo da Moana, acreditam em algo parecido. O reino Pulotu seria uma espécie de submundo onde os mortos descansam. Em uma cena descartada, a vovó Tala conversaria com Moana sobre seu falecido marido e contaria pra neta que ao morrer, ele reencarnou num tubarão. Eu só não entendo muito bem como que funciona essa lógica de reencarnação do filme, porque quando Tala morre, ela ressurge em uma raia já adulta, mas o animal não teria que nascer logo após a morte dela? Ela reencarnou ou possuiu o bicho. Já uma outra cena revela que nos rascunhos do filme, Moana não seria filha única. Na verdade, ela teria 6 irmãos. Moana foi produzido por 2 diretores, o John Musker e o Ron Clements. E logo nessa cena do comecinho do filme, onde somos apresentados à vila de Motonui, os diretores aparecem como um easter egg na pintura de um tapete. No filme, o chefe Tui proíbe a tribo inteira de viajar para muito além do horizonte. Isso porque ele é traumatizado com o mar que numa tempestade acabou ceifando a vida de seu melhor amigo. Isso era para ser uma representação do período histórico em que os polinésios pararam as navegações e por cerca de 1000 anos quase não colonizaram novas ilhas, mas não pegou muito bem. Os polinésios acharam bem nada a ver. Para ativar a entrada do reino Lalotai, Maui realiza um tipo de ritual, recitando algumas palavras e fazendo movimentos que deixam Moana levemente confusa e perturbada. E eu também fiquei. Acontece que isso na verdade é apenas um grito de guerra samoano chamado Haka. E curiosamente, o Dwayne Johnson fez essa mesma referência no filme Velozes e Furiosos 8, repassando a cultura dele para um time de futebol de garotinhas. Um outro detalhe bem cultural do povo polinésio que passou despercebido pela maioria do público acontece quando Moana encosta a testa dela na do demônio TK, e não muito depois ela repete o gesto com a deusa Tefiti. Essa é uma saudação maori conhecida como Hong, que na verdade é realizada com as duas pessoas encostando seus narizes. Ela simboliza o compartilhamento do sopro da vida. Mas sabe qual a saudação oficial do canal? É você deixar o seu like no vídeo e sua inscrição, então não perde tempo.
tempo e fazer parte da tribo MDF. Moana parece ter uma super resistência fora do normal. Exemplo disso é quando ela se joga de cabeça na entrada de Latolai. Ela sai rolando pelos corais e deixa Maui intrigado. Afinal, ela é só uma mera mortal. Mas se ele estiver errado? Algumas pessoas acreditam na teoria de que Moana foi transformada numa semideusa, assim como o próprio Maui. Talvez naquela cena do começo do filme, quando ainda era bebê, seu destino era ter morrido afogada no mar, mas ela acabou sendo poupada pelos deuses, que decidiram usá-la mais tarde para a missão de restaurar o coração de Te Fiti. Tala mostra para Moana que Maui fica numa ilha, na direção da constelação do Onzol. Essas estrelas não existem na vida real, mas elas se parecem muito com a constelação de Escorpião, e coincidência ou não, Maui tem uma personalidade bem compatível com a desse signo. Escorpianos têm a cabeça cheia de ideias revolucionárias e sonham mudar o mundo para deixar a sua marca, e isso resume a história de vida do semideus, que sempre teve como maior motivação transformar a Terra num lugar melhor para os humanos. O que leva o mar a se conectar com Moana é possivelmente a generosidade que a garotinha demonstra ao levar a tartaruguinha em segurança até a água, sem que os pássaros a devorem. E essa cena faz referência a uma fotografia que aparece no final do filme Lilo e Stitch, onde o alien azul faz o mesmo com uma mamãe tartaruga e seu bebê. Na cena em que Moana pede para que o mar se abra e deixe TK chegar até ela, a demônia vem se arrastando para cima da princesa com fogo nos olhos, literalmente. Essa cena faz referência ao filme A Pequena Sereia, quando Úrsula e Ariel se transformam na frente de todos e a vilã parte para cima da sereia, arrastando ela pro fundo do mar. Durante a aventura pelo mar, Moana e Maui acabam encontrando os Kakamora, coquinhos endiabrados que querem para eles o poder do coração de Te Fiti, e a forma como eles se organizam e transformam o ataque num espetáculo musical faz referência ao filme Mad Max, Estrada da Fúria, de 2015. Curtiu descobrir todos esses segredos de Moana? Então já me conta aí nos comentários qual dessas curiosidades te deixou mais chocado. Muito obrigada por assistirem e hasta la vista!